ocidental, tal como a gente conhece hoje, assim, né? E eu fiquei pensando, né, se trata de uma conferência, de um trabalho que foi feito falado, né, e depois provavelmente de reescrever. Eu achei muito difícil mesmo, assim, para a galera. Fiquei pensando, se estivesse na conferência, teria entendido menos ainda do que ele quis dizer. Uhum. Mas é um texto que eu nunca tinha me dedicado a fazer uma leitura também mais fina. Encontrei várias analogias com outros trabalhos do Canguilhão, e daí dá para entender uma preocupação dele maior, assim. E de fato, tem uma coisa chata no texto, que é citar autores como se todo mundo já conhecesse, né? Isso é um negócio que desagrada um pouco, assim. É típico da geração dele, né? Essa geração que estudou no começo do século XX, eles tinham muito conhecimento. Ele estava falando com os pares, né? Então, é que nem o Lacan, quando ele cita um grego, e o público dele é um público que leu quando jovem aquilo no ensino médio, né? Então ele não precisava se aprofundar, né? Ele sabia que então é geracional, vamos dizer. Vamos subverter então essa lógica hoje e tentar compreender e entender um pouquinho melhor o que esse texto quer, que a gente pode absorver desse texto, né? Bom. La cinématique de... Olá, não sei o que ele quer dizer. É engraçado, né? É engraçado. Você tem razão mesmo, eu não tinha me atentado. Vocês acham que a gente grava, que algumas pessoas pediram? Eu estou gravando já. Ah, perfeito. Tá ótimo. Vai esperar chegar mais alguém ou a gente vai conversar? Não, acho que vamos começando, né? Tá. Que aí a gente já vai educando as pessoas a chegarem no horário. Eu acho que bom, tem... Pode falar. Diga, pode falar. Pode falar. Não, porque eu acho que tem é divertido isso, mas o final do texto, né? Acho que se a gente fizer uma reversão, né? Der uma lidinha no final, para entender pelo menos qual é a intenção do texto, né? Qual é a intenção da fala dele. Né? Boa ideia. Lá no final ele fala, né? Em resumo, considerando a técnica como um fenômeno biológico universal e não mais apenas como uma operação intelectual do homem, somos levados, de um lado, a afirmar a autonomia criadora das artes e dos ofícios em relação ao todo conhecimento, capaz de se fixar para neles se aplicar ou de os informar para multiplicar-lhes os efeitos e, por conseguinte, de outro lado, inscrever o mecânico no orgânico. Acho que essa colocação acho que ela dá sentido para todo o texto, né? Nesse sentido, não mais se trata naturalmente de perguntar em que medida o organismo pode ou deve ser considerado como uma máquina, tanto do ponto de vista de sua estrutura quanto do ponto de vista de suas funções. Todavia, requer-se pesquisar por que razões a opinião inversa, a opinião cartesiana, pôde nascer. Tentamos esclarecer este problema. Propusemos que uma concepção mecanicismo do organismo não era menos antropomórfica, aí ele vai até o final do texto. Mas acho que ele coloca duas questões que eu acho que são bem interessantes, né? A primeira é tentar explicar o biológico pelo mecanismo, mas pelo mecanismo pronto, não pela ontogênese do mecanismo, né? Acho que essa questão é uma questão principal. E a outra é pensar a técnica como continuação do biológico. Aí vai entender o indivíduo humano como passagem entre campos, né, de força inferiores e superiores, que é uma colocação muito próxima do Simondon, por exemplo. Mas eu acho que me parece que esse é o ponto. E ele vai decidindo, ele vai definindo quais são os exemplos técnicos que são escolhidos, né? Quer dizer, não é qualquer técnica que é escolhida para fazer analogia. E é por isso que ele fala que a cinemática é escolhida por conta, né, dos seus efeitos, os efeitos que produz, talvez de um observador de fora.
Uhum. Muito por aí. Eu tava pensando, porque eu fiquei com aquela coisa daquele no final daquele texto lá do Normal e Patológico, quando ele fala disso, né, que a sociedade humana, ela se pretende funcionar como um organismo, mas ela funciona como uma máquina. E aí eu acho que esse texto é um texto que dá bem essa balizada nessa passagem. Uhum. Estou 3 semanas implicando com esse texto. Com esse entendimento da sociedade, né? Como uma Sim, máquina e não como um órgão que exatamente. tem sua finalidade nele própria. Né? Um órgão, a finalidade do órgão está nele, atravessa ele, passa pelo órgão e pensando, né? Ele vai pegar órgãos mesmo, né? Um estômago, um fígado, um intestino, Sim. qualquer coisa. Né? Ele tem uma finalidade própria. Na verdade, não tem nem finalidade, ele simplesmente opera. Uhum. A ideia de finalidade só existe quando não há finalidade nas coisas. Né? Uhum. E um organismo opera, um órgão opera para chegar e executar a sua função, enfim, sua função aonde ele chegou, assim, né? Um órgão, por exemplo, um órgão da visão faz uma distinção, tem uma acuidade visual, uma distinção da luz, etc. Mas não porque ele foi concebido para isso. Mas, a partir daí, tem um veio evolucionista no Canguilhã, a partir da seleção natural, a partir das variações que foram surgindo, foram selecionadas, a partir na relação que cada sujeito, cada organismo tem com a natureza, se começa enfim, ele responde e talvez a função dele seria manter esse organismo vivo ou, enfim, responder a uma tentativa de autogestão e continuidade deste corpo existindo. E as analogias, né, as relações que se tentam fazer na sociedade, tentando entendê-la enquanto um órgão, como se ela tivesse uma finalidade incutida nela, uma finalidade própria, é o que ele vai, né, tentar desmontar, especialmente no final do Normal e Patológico. A sociedade não é um órgão, ela não tem uma finalidade. E aí o problema, e não só normal, né, naquele que a gente leu na semana passada, o problema das regulações. O problema, a questão é que numa sociedade a gente acaba tendo que discutir qual que é a finalidade dela. Uhum. E nessa discussão da finalidade, o que nós queremos com a sociedade, o que nós queremos com a cultura, onde que a gente quer chegar, etc. Isso aí vão entrando vários veios de interpretativos e que atravessam como ele fala no texto, os homens de boa fé, que cai muito bem, né, porque a gente vive hoje. São né, a ideia de tentar estabelecer, entender a sociedade como um órgão. Nesse texto de hoje, que é chato pra caramba, pelos exemplos que ele vai dando, aparecem em vários momentos essas analogias do funcionamento da sociedade e do entendimento da operação da máquina, né? Esse trecho que você leu, Chico, está em que página exatamente? Só para a Desculpa, gente... eu acabei não achando a página, perdão. Eu procurei, falou que estava no final, não? Quando ele fala em resumo, lá no final. Em resumos, tá, na página 139, não, 137, na página 149 do PDF. Isso, é 137, isso, na página 149, isso. 149 do PDF ou 137 do livro. Porque eu achei divertido porque o texto ele é bem árido, né? Aí de repente tem em resumo. Aí você leu em resumo, é um pocket de tudo que ele atravessou. Aliás, essa é uma técnica muito boa, né, para trabalhar na academia. Você só vai ler o final do texto e depois volta para a introdução. Todos esses clássicos da filosofia, você só precisa ler a introdução e a conclusão, tipo Hobbes, né? Tá gravando, né? Não posso ficar falando sobre isso. Eles não vão se incomodar, não. Porque a ideia está dada no início e no final e o resto enfim, é o recheio.
É assim que a gente faz a universidade até hoje. Em resumo, então, vamos pensar aqui. Eu acho que é legal essa inversão, começar por ali, e daí depois a gente vai pegando, porque eu acho que ele passa por tem 4 expedientes teóricos nesse texto. Qual é o sentido de assimilar o organismo a uma máquina? Que sentido é esse? Qual que é por que isso? A relação que se estabelece entre o mecanismo e a finalidade, né? Por que né, aquilo que a gente estava falando, o órgão tem uma finalidade, né? A ferramenta, a máquina, né, esses corpos, essa matéria bruta que os seres humanos constroem, tem uma finalidade atribuída também. E aí ele fala também qual que é a consequência dessa relação máquina e organismo, enfim, que entranha para a filosofia e que aí enfim, como a gente está num grupo de estudos, acho que cada um pode ir derivando para suas interpretações do que isso pode resultar, né? Mas aí eu tirei algumas coisas para fundamentar os argumentos que ele traz no normal e no patológico e também na minha pesquisa sobre psicopatologia, essa ideia de mecanismo, de finalidade, de função, acho que ecoa bem. Bom, então lá no final da página 137 ou 149, em resumo, considerando a técnica como um fenômeno biológico universal, então aí já tem uma perspectiva de que, porque ele cita muito rapidamente uma coisa que alguns cientistas, intelectuais, né, vão considerar a técnica como algo que não é algo inerente ao fenômeno humano, né, como se isso nos tirasse a humanidade ou tudo aquilo que nos emancipa de uma animalidade, de viver como um outro animal que não humano. E eu acho que o argumento principal do texto, e aí, Chico, você vai me corrigindo, porque eu acho que você tem mais, né, mais leitura aí nesse campo da técnica. É que essa construção, esse maquinário que é a sociedade, a cultura, faz parte de um fenômeno biológico inerente, assim, né? Que é uma tentativa de manutenção da vida, como os próprios órgãos fazem, né? Bom, então, considerando a técnica como um fenômeno biológico universal e não mais apenas como uma operação intelectual do homem, somos levados, de um lado, a afirmar a autonomia criadora das artes e dos ofícios em relação a todo conhecimento capaz de os anexar para neles se aplicar ou de os informar para multiplicar-lhes os efeitos. E, por conseguinte, de outro lado, inscrever o mecânico no orgânico. Gente, que frase longa. Se eu fosse orientador do Canguilhão, eu ia falar, olha, vamos dividir isso. Eu acho que tem um pouco disso, né? Não é só algo intelectual, mas algo que passa pelo biológico. Não se trata, naturalmente, de perguntar em que medida o organismo pode ou deve ser considerado como uma máquina, que isso é um argumento que ele fica o tempo inteiro mostrando no texto, como na história da filosofia o organismo é pensado como uma máquina. Tanto do ponto de vista de sua estrutura, quanto do ponto de vista de suas funções. Requer-se pesquisar por que razões a opinião inversa, a opinião cartesiana, pode nascer. Propusemos que uma concepção mecanicista do organismo não era menos antropomórfica. Ou seja, entender o organismo como máquina não é algo menos que faz entendermos os sujeitos, os seres, como isentos ou sem características que lhes são humanas. Quando você faz essas analogias de encontrar mecanismos no organismo humano, né, ou nos organismos, não significa que o encontro desses mecanismos fazem com que eles se emancipem ou a gente seja subtraído de uma humanidade.
Então, não tentamos estabelecer esse problema. Propusemos que uma concepção mecanicista do organismo não era menos antropomórfica, apesar das aparências, do que uma concepção teleológica do mundo físico. A solução que tentamos justificar tem a vantagem de mostrar o homem em continuidade com a vida por meio da técnica, antes de insistir na ruptura, cuja responsabilidade ele assume por intermédio da ciência. Acho que o que ele vai tentar mostrar é esse vínculo entre entender que ao encontrarmos mecanismos no corpo, a gente não perde, e aí a gente vai entender lá na ideia de normatividade vital, em outros lugares do Canguilhem, a gente não pode perder do horizonte que algo tende a escapar dessa função maquinal. Depois eu vou tentar puxar um outro texto do Canguilhem que ajuda a compreender melhor isso. E aí eu fiquei pensando, enquanto li o texto, o que são, né, as neurociências, o que são a psicossomática, esse conjunto de perspectivas da filosofia, da psicologia, da medicina, que não cessam de fazer esse tipo de analogia, esse tipo de relação, de quando a gente pensa, né, nos transtornos mentais e fica dizendo que, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade se trata de um déficit de serotonina no lobo pré-frontal. Isso é maravilhoso, porque você enxerga que o transtorno que aparece naquele indivíduo está relacionado a uma falha da máquina, a uma falha de um aparelho que deve operar segundo uma função já específica. A gente sabe que, do ponto de vista biológico, não tem função, né? Os órgãos eles simplesmente operam para tentar manter o corpo vivo. E aí, quando a gente olha para um TDAH e vê que ali ele não está cumprindo a serotonina, a fenda sináptica, o cérebro, esse órgão não está cumprindo um expediente que lhe foi dado, a gente tende a atribuir o problema do órgão, né? O cérebro que não está fazendo essa criança ficar parada. E a gente não consegue entender que o problema talvez esteja na finalidade atribuída a esse órgão. Qual que é a finalidade do cérebro, da serotonina na parte da frente do cérebro? Qual que é essa finalidade? É manter esse sujeito vivo ou é manter ele quieto dentro de uma sala? Enfim, a gente esse eu acho que o que ele vai tentar, ele não dá esse exemplo no texto. E o que eu estou fazendo já é um desdobramento do que ele vai trazer, assim, do que a gente pode pensar de como a ideia de função do organismo está estritamente vinculada com uma ideia de finalidade que é atribuída a ele. Aí eu fiquei pensando, tem umas coisas que a gente tem insistido muito na pesquisa que tem feito e que a gente tem compartilhado aqui, que o que a gente precisa desconstruir para reduzir a ideia de psicopatologia, de doenças, etc., o que a gente precisa desconstruir é uma noção de natureza humana, de uma natureza. Se a gente desconstrói a ideia de natureza que a gente tem, a gente não vai esperar dos indivíduos que se comportem de tal qual forma. Então, sujeito que se movimenta de tal jeito, de que tem um exercício, umas práticas de sexualidade de outro, que vai, enfim, ter uma relação com a família de tal forma, uma relação com o trabalho específica. Tudo isso são expectativas construídas numa ideia de natureza humana, etc. E aí, lendo esse texto, eu comecei a deslizar um pouco disso. Se não é a ideia, talvez não de natureza, o que a gente precisa pensar, dado que, enfim, bom, se não é a ideia de natureza que a gente precisa repensar, mas é a ideia de finalidade, né? O que nós estamos fazendo, né? Quais que são os fins que a gente espera para as coisas. E quando existe no texto a analogia mecânica do organismo com uma mecânica, você tem um desenho explícito e bem estabelecido do que se espera de um corpo, de um organismo, né? de uma função
do corpo. E quando a gente vai circunscrevendo demais isso, a gente vai abrindo espaço para a construção de processos psicopatológicos, dado que cada coisa, eu lembrei da música Sérgio Sampaio, cada lugar na sua coisa. Né, não é isso, cada coisa no seu lugar, né? Então, cada elemento tem que estar cumprindo e fazendo isso. E aí, o que isso desemboca no resto do trabalho do Canguilhem? Que a analogia, e ele não vai falar isso nesse texto, mas ele vai falar em outro, mas a analogia com a máquina tem a ver com uma perspectiva de normatização do corpo. Por isso que é muito importante para ele, esse em resumo ali, essa primeira frase muito tensa que a gente leu, considerar a técnica como um fenômeno biológico universal emancipa um pouco da gente entender que a técnica é uma operação da razão, porque quando a gente pensa, né, que os meios técnicos, né, as ferramentas, a indústria, tudo isso, né, é algo só da razão, a gente e não pensa que é um mecanismo biológico que nos conduz a fazer esse tipo de construção, a gente fica meio submetido a tentar encontrar a finalidade das coisas, né? Tentar encontrar tentar dizer que existe uma finalidade e não que se trata de uma finalidade a ser construída. Porque enquanto fenômeno biológico, o que é um ser vivo biológico? É um ser normativo, que está exercendo sua normatividade. A técnica aparece aí para fazer um processo de equilibração para que esse indivíduo exista no mundo. Ele vai dar aquelas analogias do machado no texto, né, das coisas de pesca, os primeiros artefatos, são elementos normativos, de tentativa de existência, que, enfim, hoje a gente está aqui cheios de aparelhos, como esses computadores que fazem a mediação da nossa relação, né, e que, de algum modo, enfim, vão sendo tentativas de manter não a nossa existência mais, mas, enfim, o sistema funcionando como se não tivesse nenhuma pandemia acontecendo. Enfim, acho que me viajei demais. Deu para pegar mais ou menos o espírito do texto. Ele é um texto muito cansativo, mas enfim, depois no final, isso é um dos encaminhamentos possíveis que a gente podia pensar, que texto ajudaria a compreender melhor esse texto. Mas os únicos textos que eu lembro são textos tão difíceis quanto. Alguém quer falar alguma coisa? Tipo, não ficou evidente ou ficou, ou, enfim, pensar junto? Fiquem à vontade. Eu não li o texto todo ainda, eu li só uma parte. Mas lembra de fato bastante a ideia de organismo do Goldstein, né? Fica bem evidente o quanto vem dele, assim. Mas eu fiquei muito pensando sobre a neuropsicanálise que tem hoje, assim, né? Tipo, claro, nas suas devidas proporções, mas tem essa tentativa de não psicologizar demais e não mecanicizar demais o sujeito, assim, né? Então, entender essa máquina, que é o corpo separado, digamos assim, né? Que acho que essa mecanização do organismo é aquela separação, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas parece que vem dessa separação tipo mente e corpo que todos fazemos automaticamente. E aí, quando se olha para esse corpo em função, na neuropsicanálise, entende lá as funções do cérebro, bioquimicamente o que acontece, as memórias, como é que funcionam, mas aí quando você pega que as memórias, que é justamente o que está produzindo várias reações e caminhos neuronais do teu cérebro, isso se apresenta a partir de uma experiência, e a experiência só se dá justamente pela subjetividade, aí fica muito evidente, até assim, de uma forma quase que concreta, o quanto não tem como separar as coisas, né? E aí, não sou de forma alguma estudiosa de neuropsicanálise, gente, pelo amor de Deus. Não sou muito da psicanálise, mas aí o que eu tenho visto sobre isso tem me interessado muito, porque é justamente nesse sentido, assim, né?
fica bem evidente como o mecanismo do corpo também se altera a partir dessa subjetividade, né? Que pelo que eu estou entendendo é o que ele está chamando de organismo no fim das contas, né? Que o organismo é justamente esse corpo mecânico que atua no mundo, que vive, que experiencia o mundo em todas as suas formas, né? Não sei se fez sentido, mas fiquei pensando muito sobre isso. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que tem uma coisa que é legal pensar, é pensar esse corpo tomado como um ponto singular. Esse corpo ele tem que ser tomado a partir dos problemas que são colocados para ele, e não a partir de problemas que são colocados de fora para ele. E eu acho muito importante, quando retorna ao texto, pensar que ele faz uma acusação de como mesmo no Descartes o esquema heliomórfico aristotélico se mantém, mas não como estrutura só, né? Mas como abstração. É uma abstração, e eu acho muito interessante quando ele faz isso. É a abstração do pensamento do senhor sobre o trabalho do escravo. Então ele coloca mais ou menos a ciência como o pensamento abstrato do senhor sobre o trabalho do escravo, né? Quando a gente retorna, né, no próprio texto, e tem uma relação até com o Leroy Gourhan, que ficou lá, né, porque eu fiquei implicando com isso. As primeiras ferramentas eram ferramentas que eram inventivas para o organismo, né, em relação ao meio. Quer dizer, elas são inventivas porque elas fazem, né, a ferramenta faz uma mediação do organismo com o meio. Então, elas também, assim como o indivíduo, elas também elas também estão num ponto entre, né, dois campos, né? E eu acho muito legal quando o Vinícius retoma essa questão porque o que se espera de um corpo, o que se espera de um cérebro, o que se espera do funcionamento de um cérebro, não é o seu funcionamento dentro de um ponto problemático, na resolução de um ponto problemático, mas se espera que ele haja como um escravo, seja esse escravo, né? A matéria aristotélica, ou seja, esse escravo, esqueci o termo, desculpa, mas o robô, não é o robô, é o outro, desculpa o nome. Mas Autômato. O autômato. Perdão, né? Quer dizer, o problema não é o autômato ter um funcionamento próprio, né? É que esse funcionamento próprio siga, né, uma organização que só é pensada de fora, que ela tem uma finalidade, e não tem uma organização que segue a organização do indivíduo, no sentido de que ela só funciona quando ela resolve problemas que são colocados para ele. Não é mais uma questão de resolver problemas, é uma questão de funcionamento. É como se o acento saísse, né, da inventividade e fosse para a normatividade mesmo, né? Foi bem bom ouvir a Nicole e o Francisco, porque eu já estava achando que eu tinha viajado horrores nesse texto. Tava bem confuso, assim. Falei, pronto, tô entendendo nada. Mas foi bom também, né? Todas as coisas que o Vinícius trouxe, entendi um pouco mais. Eu parei, teve uma hora que eu achei um saco e parei, real foi essa. Mas esse trecho que o Francisco se referiu, especificamente ao trabalho do escravo e tal, eu fiquei pensando sobre quando ele fala, né, da técnica alienada da ciência, ciência alienada da técnica. Fiquei pensando tanto naquele debate anterior, né, de como a ciência ela é muito ensimesmada e ela se afasta, se aliena de outros saberes, né, e se hierarquiza neles, inclusive. Por exemplo, saberes ancestrais, outros. Eu fiquei nessa pira, mas eu achei que eu tinha viajado muito, talvez eu tenha viajado mesmo. Chico, pode falar. Não, porque isso me lembrou uma passagem já tinha pensado nisso semana passada, quando o Ernesto colocou essa questão. Tem uma passagem no Simondon que ele fala que o indivíduo é psicossocial, o indivíduo humano é psicossocial, né? Ele não é só um indivíduo enquanto organismo, um organismo animal, ele também não faz parte completamente, né, da sociedade, ou a sociedade está fora, né, completamente. Ele é um ponto médio, ele é psicossocial. E o Simondon usa um termo que eu acho fantástico, ele fala de espiritualidade. Ele fala que o indivíduo psicossocial, ele se entende, né, a partir da espiritualidade.
E aí ele faz toda uma discussão muito interessante sobre as instituições. Ele fala que a religião, ela toma para si, acho que é isso que o Ernesto está falando da ciência também, toma para si essa ideia essa ideia de um sentimento cósmico, mas esse sentimento cósmico, ele é a relação do indivíduo com o pré-individual, né? Naquilo que o indivíduo tem de pré-individual, o que ele sente que há algo nele que é muito maior do que ele, e aí ele tem uma experiência que é espiritual. Só que a instituição religião, a instituição ciência, né, tomam para si, né, institucionalizam essa relação, que é uma relação estritamente pessoal. Ela é personalizada. Cada um tem uma relação com a própria espiritualidade ou com... E eu acho muito legal quando o Ernesto coloca essa relação, né, de que a ciência acaba por romper com a ciência mainstream, acaba por romper com esses saberes que são ancestrais, que são saberes inventivos que são ancestrais, em nome de uma abstração maior de pensamento. Eu achei muito legal o Ernesto ter trazido isso de volta assim hoje. Eu viajei tanto que eu fui parar na Bíblia, real. Tem esse trecho que ele fala do padre, não sei como é que fala esse nome, Bertonier, não sei, sobre como o homem precisa ser concebido transcendendo a própria natureza, né? E aí eu me lembrei, foram muitos anos na igreja, gente. Eu me lembrei de Gênesis 1, que fala, então disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele domine os peixes do mar, domine as árvores do céu, os grandes animais e toda a terra e tudo que estiver sobre a terra, assim. Então eu achei bem curioso, assim, como de fato o cristianismo também vem marcar alguma hierarquização, né? Não sei, eu tô falando que foi muita viagem. Então eu acho, corroborando com a ideia, importante dizer que, de certa forma, a ciência ela acaba dando um tiro no próprio pé, principalmente aquilo que nós entendemos de ciência moderna, né? Porque se criticava uma forma de saber antigo, aqui a gente pode dizer a religião. Aliás, a gente inicia a ciência moderna com Francis Bacon dizendo que no novo órgão, que tudo que foi feito antes dele, nada prestava. Ou seja, a gente joga fora os gregos, a gente joga fora o medievo, né? A gente joga tudo isso fora. E porque são conhecimentos assim, serve de quê para a vida? Então, o que presta é a gente fazer ciência, né? E é interessante, Ernesto, você citar isso, porque a religião, ela, principalmente aqui o cristianismo que você tocou, inicia-se no Gênesis dizendo que o homem tem que, de certa forma, dominar tudo, né? Mas também a gente inicia a ciência dizendo que a ciência vai servir, de certa forma, para o homem dominar a natureza. Tem que conhecer a natureza para o homem dominar a natureza. Ou seja, nós temos aí, na verdade, a mesma coisa, nós só trocamos de nome. E é muito perigoso isso, porque a gente se pergunta para que serve a ciência? Eu entendo que a ciência ela serve para melhorar a vida, né? Ora, se nós nos depararmos com a nossa situação hoje, uma situação micro da sociedade, a gente se pergunta, mas vida de quem que é melhorada por meio da ciência? Não estou dizendo o seguinte, não estou questionando que a ciência não é importante, que não foi importante os processos que teve lá para cá, mas a quem serve essa ciência? Né? Essa é a questão. Né, a gente tem que ponderar algumas coisas, porque a gente avançou tanto no pensamento moderno, com o avanço da ciência, mas a gente iniciou o século XX com 2 guerras mundiais, a gente iniciou o século XX com diversos genocídios, com regimes totalitários. Bem, me parece que a gente não avançou tanto assim, né? E naquilo que a gente avançou, parece que não é para todo mundo.
Sim. O problema é a ciência ou é a normatividade? Desculpa, porque eu fiquei com essa questão assim. Porque eu lembro, eu não vou saber de cabeça agora, mas eu lembro de uma passagem do Bergson em que ele fala que no final do século XIX a ciência deixa de ser prospectiva, ela deixa de ser inventiva para se tornar normativa. De certa forma, ele não usa a palavra normativa, mas se torna essa ciência que começa a delimitar campos, a delimitar, né, lugares, e deixa de ser uma experimentação, que seria mais ou menos a continuidade também desse processo que a gente está falando aqui. Legal, né? Isso que onde que a gente chegou, assim, a partir desse texto que eu estava desiludido durante a semana. Tem uma coisa seguindo nessa linha, no final da página 115, onde o Ernesto falou do padre Labertonieri, esse padre aí que vai, enfim, fazer uma utilização, né, da perspectiva mecanicista, aplicação, né, aos corpos, e é uma espécie de até, né, um trabalho de Deus, né, enfim. E tem algo interessante, no início da página 116, no caso do PDF, a página 128. O autor afirma que, no começo do século XVII, a concepção mecanicista eclipsou a filosofia qualitativa da Antiguidade e da Idade Média. Eu não sei, a partir do meu senso comum, né, o que significaria essa filosofia qualitativa da Antiguidade e da Idade Média. A Helena está aqui no grupo, temos uma pessoa de história, talvez em algum momento ela possa fazer alguma intervenção nesse sentido. Mas o que ele fala na continuidade dá para entender algo assim. O autor afirma que a concepção mecanicista eclipsou a filosofia qualitativa da Antiguidade e da Idade Média. O sucesso dessa concepção traduz, na esfera da ideologia, o fato econômico constituído pela organização e difusão das manufaturas. A divisão do trabalho artesanal em atos produtivos segmentares, uniformes e não qualificados teria imposto a concepção de um trabalho social abstrato. O trabalho decomposto em movimentos simples, idênticos e repetidos teria exigido a comparação, para fins de cálculo de preço e de custo de salário, das horas de trabalho e, consequentemente, teria chegado à quantificação de um processo antes considerado como qualitativo. Esse trecho me veio como algo que a pergunta do João, assim, né, a quem serve, a quem vem essa ciência, porque essa concepção de ciência que a gente tem de fazer de reduzir, né, de fazer a redução do fenômeno para poder enxergar fatores de causalidade, também como o Ernesto está falando, é uma concepção de ciência que passa um trator em cima dos saberes tradicionais que existiram e continuarão existindo, né? Mas como ela vem nessa leitura de enxergar o corpo como uma máquina, não significa que o corpo, né, de fato, há elementos maquínicos no corpo, mas o corpo não se reduz a isso. E é como se a perspectiva, então, do pensamento científico, e daí por pensamento científico, eu gosto de pensar, né, das ciências da cabeça, né, porque a psicologia, embora não seja uma ciência digna, ela foge, ela não tem objeto específico, ela não tem método próprio, tem vários problemas, assim, mas ela é uma ciência, né, considerada uma ciência. E como ela vai, enfim, se organizar a partir disso, de segmentos, de decomposição de movimentos dos corpos, de decomposição do processo de aprendizagem, de letramento, de decomposição do processo de desenvolvimento. Tem lá o Piaget, o estereótipo do Piaget, o Piaget é muito mais do que aquilo, mas é aquilo que a gente aprende nos cursos de pedagogia, assim, né? E aí na continuidade, né, do texto, depois daquela notinha ali, a nota 11, o cálculo do trabalho como pura quantidade suscetível de tratamento matemático
seria a base e o ponto de partida de uma concepção mecanicista do universo da vida. Foi, então, pela redução de todo o valor ao valor econômico, ao frio dinheiro sonante, como diz Marx em O Manifesto Comunista, que a concepção mecanicista de universo seria fundamentalmente uma Weltanschauung burguesa. O pessoal da Alemanha aí vai nos dizer se podemos fazer isso para uma visão de mundo, Guga, tá certo? Podemos fazer assim. E faz sentido, Uri. Faz sentido, tá faz certo. Sentido. Tá. Então, assim, uma concepção mecanicista do universo seria fundamentalmente uma Weltanschauung burguesa. Bom, atrás da teoria do animal-máquina, dever-se-ia perceber as normas da economia capitalista nascente. Quando ele fala em burguesa, aqui eu não consigo parar de pensar nos donos das academias que se acorrentaram ao redor da prefeitura de Curitiba essa semana. Não só porque a academia é uma potência, essa imagem, não só porque a academia é algo que trabalha seu corpo em funções e finalidades bem estabelecidas previamente, né? Então você vai fazer o que você quiser a partir de uma demanda sua e vai trabalhar funções muito delimitadas das partes do seu corpo, vai fragmentá-la de forma mais picotada possível. O quão é importante, e não, isso é uma coisa, né, algo, mas assim, como a concepção, né, do trabalho e da exploração, do uso da força, mediada pela técnica, enfim, para favorecer uma lógica de um grupo específico, né? Por isso que em alguns casos é preciso acabar com a religião, em outros casos não, enfim, daria para expandir assim o debate também com relação ao que é a ascensão do pensamento, né, do neopentecostalismo, o que isso teria a ver também com essa mecanicização do sentimento religioso, né? Essa mecanicização da prosperidade, essa mecanicização do diálogo com Deus, que também vai aparecendo no fenômeno neopentecostal. Bom. Eu gostei da provocação, não sei se foi uma provocação, mas da pergunta do Francisco, né? Qual é a questão? É a ciência ou é a normativa? Eu acho que isso dá bastante pano para manga, né? Porque a normativa também vem pela religião e ela é reeditada junto aí nesse momento neopentecostal. Então acho bem interessante pensar nisso. Assim. Em relação a isso, a minha visão é interessante que eu estou escrevendo isso nesse exato momento, estou escrevendo essa parte na minha dissertação, né? Estou tacando, como falar em termos cearenses, estou tacando pau na ciência, mas eu acho, Ernesto e Francisco, que o problema é, de certa forma, a prostituição da ciência a um sistema capital financeiro. Então, eu acho que a grande questão é essa, né? O fato de se vender, né? Eu não sei se diante disso, assim, esse se vender a um sistema financeiro, que é o capitalismo, se ela é pressionada porque precisa de dinheiro para financiar e tal, essas coisas todas, ou eu não sei, em relação a isso, particularmente eu não sei, mas eu acho que existe uma entrega a um sistema financeiro que, de certa forma, dificulta aí, aliás, distorce para que veio a ciência, no que nos ajuda a ciência, para que serve a ciência, pensar tudo isso. Mas eu acho, eu posso estar enganado, mas a minha visão até agora
é porque existe, de certa forma, uma prostituição por parte da ciência. Inclusive, o Gelson escreveu um texto bem interessante, que até recomendo, chamado Ecopornografia, né? Que vai, de certa forma, traz uma reflexão a respeito disso, né? Muito legal isso, muito legal. Mas só voltando à questão do Vinícius, acho que depois ele faz acho que 2 páginas na frente, ele vai falar que essa questão da especialização não está exatamente no ponto que foi colocado ali. Isso já vinha desde o final da Idade Média. Ele vai falando que já existia essa, que tem a ver também, talvez, não sou especialista, mas talvez com a ideia de mercantilização mesmo, que já estava ali na época. Mas eu acho que o ponto tem dentro disso, dentro da questão das academias, por exemplo, que você coloca, tem um ponto que ele frisa no texto, que é a questão do motor, né? Assim, quem exerce o trabalho. Então, você tem que docilizar o corpo que exerce o trabalho. Você tem que, né? Quem exerce o trabalho. Então, assim, primeiro foi o próprio homem, né, na idade, no início da cultura, né? E depois foram os animais, e depois foram outros homens. Quer dizer, como é que a relação com a natureza, de exploração da natureza, vai se dando por um motor. Então a discussão não é exatamente o autômato, a discussão não é exatamente a máquina, a discussão é o motor, o que faz a máquina se movimentar, né? E não é o senhor, né, que faz ela se movimentar. Ele só quer saber o que vai acontecer no final do processo, ele quer o lucro. Pode falar, Vini. Não, isso que você falou vem... aqui é um trechinho que ele vai comparar o Descartes com o Aristóteles, que é no final da página 130 do PDF. A recusa da alma, ou seja, da razão, aos animais, nem por isso acarreta, segundo Descartes, a recusa da vida, que consiste apenas a vida, olha só, Descartes, né, consiste apenas no calor do coração, nem na recusa da sensibilidade, uma vez que ela depende da disposição dos órgãos. Bom, ele vai mostrar, né, que isso de fazer a vida, porque a vida é uma palavra muito cara para o Canguilhem. Quando ele está falando em recusa da vida, ele está falando em recusa de um elemento vital, irredutível, que não tem como comparar, que é a autoprodução, a regulação que o organismo vivo faz dele mesmo, que é a normatividade biológica, a normatividade vital, né? E aí, na sequência, ele vai... Isso que você estava falando, Chico, do motor, que importa é o motor, e aí, como a gente vai operando essa lógica, ele vai citar assim, na sequência do texto. Na mesma carta, aparece um fundamento moral da teoria animal-máquina. Olha só que bacana, um fundamento moral. Também quando ele coloca isso num texto de filosofia, né, um fundamento moral, ele está mostrando que a teoria do homem-máquina com pretensões científicas é banhada por uma pré-concepção, por um preconceito, por uma moralidade que está lá. E que, enfim, e é isso que a gente ainda tem que discutir com a ciência. Assim, quando se faz uma pesquisa sobre autismo, a moral do cientista está lá. Eu acho difícil ter que discutir isso ainda, mas a gente precisa, enfim, tem que repetir. Não existe ciência neutra, não existe. Então, como para o Canguilhem fazer essa inserção aqui, ele precisa ficar falando muitas coisas antes, assim, né, para fazer essa desconstrução. E aí o que é interessante com relação ao motor? Descartes faz para o animal o que Aristóteles fizera para o escravo. Ele o desvaloriza a fim de justificar o homem por utilizá-lo como instrumento. Essa operação de desvalorização do corpo vivo, do corpo humano, aqui a gente está pensando, né, na pessoa escravizada, ou está pensando num animal que daí vai ser utilizado como instrumento para pecuária, várias coisas. Mas a gente tem que pensar na desvalorização das entidades que são os sujeitos, né? Então, quando você desvaloriza
o jovem negro periférico e começa a justificar que ele está operando dentro de uma lógica maquínica dele, que é a bandidagem inerente, né? A violência genética, que tem estudo que tenta mostrar o gene da... enfim, não é assim, isso aqui não é áudio de WhatsApp que eu ouvi sobre estudo, eu mando para vocês se vocês quiserem. Tem gente que procura encontrar o gene da violência, né? O gene enfim. Bom, o que é isso? É mais uma tentativa de, então, olha o perigo do grande projeto Genoma, que foi o bababá dos anos 90. Procurar maquinizar vários processos. Então, você vai enxergar os genes, você está simplesmente, então, justificando várias atitudes e ações a tomar com as pessoas, né? O próprio esquecimento. Então, pensando... Hoje a gente está usando muitas essas metáforas de quantos aviões caem por dia no Brasil de mortes por coronavírus, né? Mas a gente não usava essa metáfora no início do ano ou ano passado de quantos aviões de jovens negros e periféricos são assassinados por causa da violência. Então, assim, por que a gente não fazia isso, né? Porque ali há uma redução, há uma desvalorização da vida, porque ali não há vida, ali não há normatividade, né? Na leitura que a gente constrói desses outros corpos. A gente pode pensar, no caso da psicose também, no hospital psiquiátrico, ali não há vida, ali há um corpo que tem uma lesão cerebral que faz com que ele fique girando a mão e olhando para uma luz o dia inteiro. Então, assim, isso justifica eu confiná-lo. Era isso. Que tem essa... É histórico isso, acho que a gente acaba esquecendo de ir um pouco para a epistemologia, assim, de fato, né? E como se constituiu essa ideia de ciência hoje também. Tipo, claro, tem várias ideias de ciência ainda assim, mas o quanto, de fato, historicamente, foi se constituindo e foi se evoluindo a ciência por ter o objetivo de capitalização. Tipo, foi essa junção econômica com a ciência que tornou a ciência o que é hoje, né? E aí, infelizmente ou inevitavelmente, se vende essa ideia de que a ciência é neutra, né? A ciência prova coisas, ela concretiza coisas. Então, você está vendo a verdade ali na tua frente, né? Mas eu acho que isso também vem muito nesse sentido de como isso foi sendo construído nesse objetivo de mercantilizar tudo mesmo, né? Pega a expedição de Darwin, né? Já que falamos de Darwin aqui também. Foi isso, né? Foi essa junção, foi essa união de ciência, mas na verdade era para um objetivo específico de capitalização, né? Então, não sei, assim, para mim fica muito... Ouvindo vocês falarem, assim, fica muito claro o quão necessário é voltar para essa epistemologia, né? O quanto é necessário entender como foi construído, para a gente entender também o que faz a partir daqui, porque essa ideia de ciência hoje eu não sei se muda, né? E não sei o quanto é possível a gente chegar nesse lugar de desconstrução, ou com essa discussão que a gente está tendo hoje, né? O quanto isso pode se tornar real. Eu tenho muito essa preocupação de não ficar na teorização, né? Porque às vezes a gente se perde na teorização e não vai para frente. Enfim, fiquei pensando nisso, né? Do quanto que vocês estão falando parece trazer à tona a necessidade de ver a epistemologia novamente. Mais uma vez, só queria enfatizar que assim, não é desqualificar a ciência, porque é graças à ciência que a gente hoje está assim, torcendo para que uma vacina possa ser feita e aí tudo melhore, né, em relação à nossa situação de hoje, né? Mas tem muitos problemas por detrás de tudo isso também, né? Eu fico pensando, se depois que esse negócio... porque hoje, para você fazer um teste, é um absurdo de caro, né? Não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, especificamente, não é todo mundo que consegue fazer um teste. Você tem que estar muito mal para conseguir fazer um teste na rede pública, né? Do contrário, você tem que pagar R$200, R$300. Quem é que tem essas condições, né? Para fazer o teste, para ver se você está com coronavírus. Então, isso aí é um detalhe, né? Agora,
isso, Vinícius, que você acaba de trazer, se a gente pensar, não é somente o sistema que se opera, que é mecânico, né? Nós também, como os filósofos citados por vocês, Descartes, né? Aqui eu trouxe Bacon e tantos outros, né? O próprio Gangyan, a gente tem a tendência de ver o homem como mecânico, como algo mecânico. O próprio homem é algo mecânico, né? E se ele é mecânico, nós, de certa forma, dizemos que ele é genérico, porque o que é que acontece com uma coisa com um objeto mecânico que para de funcionar, ou que não funciona da forma que eu espero que funcione? A gente troca, a gente joga no lixo. Onde é que a gente foi parar com tudo isso? Né? Hoje pela manhã, eu discutia com os meninos do Timor-Leste que qual a razão de nós estarmos usando uma linguagem do Bauman, uma sociedade tão líquida, e líquida para tudo, para a amizade, para o amor, para as relações de trabalho, porque se você não prestar, eu jogo você fora, no mato, tal, substitui, não existe essa identidade enquanto sujeito, não existe isso. E de onde é que vem isso? Isso vem aí da construção de olhar o homem como um ser mecânico que tem que funcionar. Mecânica tem que funcionar. Tem que estar as coisas, tá tudo engendrado lá e funcionar. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que consertar. Se não conserta, joga fora. Né? Então, isso é muito perigoso, porque a gente abre uma porta aí para um sistema genocídio. Entende? Então, a gente exclui, né? Não é da forma que nós esperamos, então a gente exclui, né? A gente começa a normalizar certas coisas, né? Tem que funcionar do jeito que eu espero que funcione, tem que ter lucro, né? Então, isso é muito perigoso, né? E isso é um legado da ciência. A gente não pode negar isso. Acho que a gente vai, enfim, tem várias formas de abordar essa situação, que uma que eu acho meio perigosa é a gente fazer linhas de culpa, para não falar linhas de fuga, né? Para pensar, né? Linhas de culpa. Como que a gente constrói e delega ao trem um processo que faz parte de um atravessamento subjetivo nosso, que vai desde ficar insensível a uma pessoa que está em uma placa escrito estou com fome no semáforo, e, enfim, há ali uma redução daquele corpo como, né, não por nós mesmos, assim, né? E a gente tem essa coisa de buscar, né, na ciência. Você falou, né, o João agora estava falando da ciência, isso, ela tem uma responsabilidade. E quando você começou a falar, enquanto psicanarquista que sou, você falou da busca pelos remédios, e você falou graças à ciência. E eu diria através da ciência, não graças. Porque qualquer processo, né, enfim, tem uma moral que se atravessa aí, mas é sempre interessante pensar que a ciência é eugênica, né? Ela tenta produzir corpos e excluir corpos, né, que não devam ser operantes, né? Se você pensa, levando as últimas consequências, não se trata de uma crítica, mas se a gente pensa levar as últimas consequências, o que é o aconselhamento genético, esse processo que se faz, né? De verificação, claro, tem algumas situações super específicas que são necessárias, etc. Né? Mas quando a gente começa a pensar que existe todo um aparato de evitação e de prevenção de corpos que fujam a finalidades específicas, etc. Então, e aí eu fiquei pensando em outro ponto do texto que tem a ver com isso que você estava falando, João, né? Da redução do corpo a uma máquina, e talvez tenha a ver com tudo isso que a gente está falando. Há uma tendência a fazer essa redução do corpo a uma máquina, e a gente está tentando ver como essa tendência é nociva para várias coisas que a gente está tentando desconstruir, cada um no seu campo de trabalho, né? Na clínica, na escola, nas clínicas, né? Nas clínicas que fazem, nos seus processos criativos. Todo mundo está pensando
está tentando entender qual que é o efeito dessa lógica da maquiniza, de um pensamento que vê máquina, que vê o corpo como tendo uma finalidade, o corpo como uma ferramenta, então, que tem uma finalidade a ser cumprida na sociedade. E aí o que a gente está percebendo é como essa perspectiva, se nós quisermos criticá-la, nós precisamos, então, fazer uma exaltação da ideia de normatividade vital, da ideia de que o corpo precisa produzir, precisa ser capaz, ou precisa a ele ser dado condições de produzir adaptações. O corpo é algo que se adapta, a palavra adaptação é muito importante, às restrições que o meio lhe impõe. Alguns corpos, e aí eu acho que isso é um lugar que a gente podia começar a derivar e a pensar o que seria uma saída epistemológica, uma saída no nível de pensar assim, como que a ciência tem jogado muita responsabilidade para o corpo doente, para o corpo, para o órgão que não vai bem, e tem excluído algo que é fundamental no argumento do Darwin, que é o cara que está substancialmente presente no Canguilhã, a partir da ideia de seleção natural, Darwin a partir da ideia de produção incessante de diferenças que a natureza faz, cada prole vai produzir diferença, na ideia de que não há identidade entre dois organismos, na ideia de que não existe nem a ideia de espécie, que o Darwin critica, a ideia de espécie é muito controversa, não tem como fazer uma espécie, como fez o Linneu, com nomes, etc. Então, toda essa essa esteira darwiniana que o Canguilhã está lendo e que vai mostrando que a diversidade da vida e a manutenção da vida só existe a partir de movimentos normativos, ou seja, movimentos de corpos que constroem novas normas e que para isso muitas vezes se apropriam ou constroem ferramentas, né? A técnica é isso, é um desdobramento de um corpo normativo que faz algo para se manter e postergar sua existência, ou se manter vivo, ou afastar-se de uma entropia crescente, que é a exaustão do sistema, a desorganização total, que seria a morte. Quando a gente vai mostrando e vai pensando como todo pensamento de enxergar o organismo como máquina, ele está excluindo a normatividade, a ideia de normatividade do que é o vivo, e está excluindo uma noção fundamental que é a ideia de meio interno, meio externo. A gente não considera o papel do meio a relação do corpo com o meio que o envolve, que é tão fundamental para a lógica da diversidade das espécies animais, que fundamenta a origem das espécies. A máquina ela deve operar e executar uma função que a ela lhe foi atribuída. Ponto. O corpo sendo máquina, ele que libere serotonina, endorfina, faça o que for preciso para operar na forma e da forma que seja necessária. E me interrompam, tá? Quando vocês quiserem. Aí tem um trecho que, para quem estava acompanhando os seminários que a gente fazia no ano passado, eu sempre repetia uma frase que o Canguilhã coloca na introdução do Normal e do Patológico, que ele, enfim, que eu acho muito genial, assim, que é o que mobilizou a minha pesquisa, que é: que falha poderíamos detectar em um ser vivo enquanto não tivermos fixado a natureza de suas obrigações como ser vivo. Você só pode encontrar uma falha no ser vivo a partir do momento que você estabelece o que é a natureza dele. A gente está percebendo como o estabelecimento de uma natureza do ser vivo, que é muito amparada pela lógica dessa ciência que nos amparamos, tem a ver com uma máquina, enxergar, né, o indivíduo como máquina. Essa seria um aspecto natural dele, né? É uma máquina. Embora ele tenha funções, né? Você não vai discutir a função da glicose, vai discutir o que é o colesterol, né? O efeito causal que o consumo de um alimento gera no favorecimento de uma patologia, de um processo que vai destruir seu corpo. Você não vai discutir isso, mas o corpo não é só isso, porque o processo patológico está estritamente vinculado com o meio no qual ele se insere e com a ideia de natureza que ele o sustenta. Se a gente olhar lá na página 137 do PDF ou 125 do livro, olha que interessante,
terceiro parágrafo. Na máquina, há a verificação estreita das regras de uma contabilidade racional. O todo é rigorosamente a soma das partes. Pensando aí no Goldstein, que a Nicole falou, no princípio da Gestalt, né, dessas perspectivas assim, né? No caso da máquina, o todo é a soma das partes. O efeito que se espera da máquina é dependente da ordem das causas. Então, se organiza um processo maquínico e vai ter um efeito esperado. Então, nada vai sobrar daquilo. Ademais, uma máquina apresenta uma rigidez funcional nítida, rigidez cada vez mais acusada pela prática da normalização. A normalização é a simplificação dos modelos de objetos e das peças de substituição, a unificação das características métricas e qualitativas, permitindo o intercâmbio das peças. Toda peça equivale a outra peça de mesma destinação, dentro, naturalmente, de uma margem de tolerância que define os limites de fabricação. Esse trecho aqui pode ser a epígrafe de alguém que trabalha no RH e que tem que fazer um processo de demissão ou de admissão. Isso aqui é essa lógica, né? A gente usa a expressão, qual é aquele livrinho do Chiavenato? Recursos humanos. Recursos humanos. Jesus! Onde que a gente está caminhando, né? Bom, vou continuar o texto, que não era para falar disso. Estando assim definidas as propriedades de uma máquina comparativamente às de um organismo, há mais ou menos finalidade na máquina, há mais ou menos finalidade na máquina que no organismo. Ele quer saber, então, comparando a máquina a um organismo, quem tem mais finalidade? A um organismo vivo. Diríamos, de bom grado, que há mais finalidade na máquina do que no organismo, porque nela a finalidade é rígida e unívoca, univalente. Uma máquina não pode substituir outra máquina. Quanto mais... Aí aquela frase que eu falei que tinha no início do normal do patológico, que orienta um pouco uma tentativa de coisas que eu tenho me inspirado no Canguilhem. Quanto mais a finalidade é delimitada, mais a margem de tolerância é reduzida, mais a finalidade parece ser enrijecida e acusada. Ou seja, quanto mais finalidade eu dou para um organismo, menos tolerância eu tenho para derivações dele, para a produção de diferença, e mais chances eu tenho para a construção de uma psicopatologia. A psicopatologia, então, como a gente aprende na faculdade de psicologia ou psiquiatria ou, enfim, dessas coisas aí, ela está simplesmente, ela é tributária, ela paga, né? Ela tem uma... tributária, ela paga esse imposto de uma epistemologia, de uma ideia de conhecimento, de uma lógica, de uma ideia de natureza humana maquinal, né? Eu fiquei pensando nos futurismos e coisas assim, mas aí, enfim, pode falar. Não, eu perdi um pouco o final. A Fabiane colocou um negócio aqui, e eu acho que é legal falar sobre isso dentro do que você está falando. A máquina não substitui o humano. Houve uma confusão histórica, né, de fazer com que o organismo humano exercesse as funções que a máquina exerce agora. Mas o organismo humano, ele não foi feito, ou ele não tem finalidade, a finalidade dele não é ter exercido em momento nenhum as funções que ele exerceu. Ele exerceu historicamente, mas isso não é da natureza humana exercer esses. Então, lembrei de uma coisa que o João falou um pouco antes, que é um pouco isso. Então, não é só a ciência que deixa os corpos de lado ou os indivíduos de lado. A técnica também faz isso, porque a técnica ela vai substituindo certas funções que antes eram humanas por funções de máquina. Mas não me parece negativo na técnica. Me parece negativo na ciência, mas não negativo na técnica. Porque na técnica é a própria ontogênese mesmo, né, das ferramentas, né, das máquinas. Eu acho que essa inversão é legal de colocar junto do que você está falando, Vinícius, né? Assim, não existe mesmo, né? Isso foi uma confusão histórica. E agora a gente lida com isso, talvez da única forma que a gente possa lidar que é inventando. É preciso inventar normatividades, é preciso inventar novos modos de existência que deem conta, né, dessa perda.
Como que a gente vai fazer isso, Chico? Como que a gente vai inventar? A gente não pode dizer como vai inventar antes de inventar, né? Perfeito. Eu acho que isso tem até Essa pergunta é falsa. Como a gente vai inventar? É só para uma palavra de carinho e esperança, que eu estava esperando. Não, desculpa te cortar. Mas, Desculpa te cortar. Tem um modo de pensar isso, tá? É não pensar que indivíduos, corpos, funções sejam substanciais. E exatamente isso é o que a gente está fazendo aqui. Não tomar, né, aquilo que nos aparece como dado. E tentar encontrar as coisas naquilo que elas se produzem, né? Na sua força de produção. Tem uma... Eu não sei, eu acho que tem se produzido já, sabe, Vinícius? Tem uma coisa que eu comecei a ler que eu ainda não saquei qual é a lombra, não, mas que chama Epistemologias Travestis. E eu acho que fala um pouco disso. Que é uma pesquisa de umas amigas travestis e mulheres trans sobre isso, sobre o que é em que lugar a gente foi colocado enquanto corpo, enquanto existência, assim, mas talvez tenha alguma coisa nesse sentido aí que ajude a gente a pensar. Sim. João? Eu posso tentar dar uma resposta a isso. Eu acredito que a gente refaz a coisa porque eu penso, qual é a diferença de um cientista, seja ele de que área for, né, para uma pessoa que não está vinculada à ciência, né, a um conhecimento específico, né, da academia. É justamente que esse que tem conhecimento, entre aspas, eu estou colocando aqui, por favor, tem mais responsabilidade do que o outro, porque se entende que este deve cuidar do outro. Eu acredito, eu vejo assim de uma forma muito romântica a coisa. Mas, então, eu acredito que esse passo de reconstrução deve ser começado a partir da tomada de consciência dos próprios cientistas. Ligar a ciência à política, ligar a ciência à ética, entendeu? Não se vender a um sistema que oprime, que, de certa forma, degenera a vida, que é o sistema, de certa forma, capitalista. A gente tem que ser muito claro com isso. É usado, é desafiador, mas se a gente não leva o discurso de política junto à ciência, junto aos cientistas, se a ciência não caminha com ética, não tem como a gente melhorar em nada. Não tem como a gente melhorar em nada. É incrível, assim, eu acho incrível a gente ter, por exemplo, né, em pleno século XXI, isso é meio clichê, mas a gente tem que falar nisso, é incrível que a gente tem que discutir assuntos, né, como a questão da homofobia, como a questão da tolerância a questões raciais, como a diversas insurgências na própria sociedade. É incrível que a gente tem que discutir isso. Por que a gente tem que discutir isso? Porque é uma coisa que nós, enquanto humanos, nós não somos humanos. Então, por isso que a gente necessita de um discurso. A gente tem que ensinar uma teoria às pessoas. Olha, você tem que respeitar o outro. Olha, tem que ser tolerante. Olha, entende? E se as pessoas que promovem o conhecimento não têm um arcabouço de respeito, de tolerância e de ética, a gente não refaz nada. Eu acho que deve começar a partir daí, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é da área do direito e eu fazia o questionamento para ela. Você, numa live, né? Você acha que... onde é que você acha que... você acha que a política deve entrar dentro do discurso acadêmico? Aí ela falava assim, olha, política é muito discutida nas áreas humanas, né? Mas eu falava, olha, assim, se for isso, infelizmente,
Porque política deve ser discutida em todos os lugares, a todos os momentos. Entende? A política e a ética tem que estar presente na medicina, essas discussões têm que estar presentes na engenharia. Então, se apenas uma área, que é a que a gente intitula como ciências humanas, se interessa por certo tipo de assunto, então tem alguma coisa errada aí, gente. Tem alguma coisa errada que a gente precisa consertar. Eu fiquei pensando na tua fala, João, acho que a questão é fazer um movimento até anterior, que é não necessariamente dar essa possibilidade, essa responsabilidade para o cientista, assim. Mas eu acho que é alinhar o cientista aos saberes outros de fora. A gente está esperando, a gente está entendendo o trabalho, olha que curioso, a gente está entendendo o lugar do cientista, seja de ciências humanas, seja das ciências duras, como também um trabalho maquínico, como alguém que vai executar uma função de emancipação da sociedade, de tirar as pessoas do apagamento de consciência, né, até para usar aqueles jargões do materialismo histórico, da alienação, né? Ao mesmo tempo a gente tem que pensar como se constroem as relações com o mundo, talvez, e como a gente precisa, eu diria assim, enfraquecer a expectativa que se tem no cientista, enfraquecer os títulos, jogar tomates nos doutores. É uma coisa assim mais para trás. Não, né? Eu estou brincando. Embora, enfim, jogar tomate também é um ato interessante. Podemos jogar tomates nos doutores, mas, enfim, pensando nessa imagem, né, de que assim, aí também há uma cena, e é uma cena ruim muitas vezes, né, da ciência se colocar nesse lugar. E aí eu fico me perguntando como que a gente pode fortalecer os saberes locais, porque são saberes locais. Olha, a gente está passando por muitas áreas hoje, assim, né? Mas os saberes locais são capazes da construção de normatividades. Eu fiquei pensando em uma live que eu assisti essa semana do Museu das Remoções, que o Vini me passou para ver. Enfim, depois eu posso deixar o link para vocês assistirem como é, mas ela fala lá da remoção para a construção dos Jogos Olímpicos, lá dos estádios no Rio de Janeiro, da Copa do Mundo, e tirar as pessoas de lá e tal. E aí tem uma frase no final que ela fala que de uma política de Estado, porque, enfim, é no caso da Vila Autódromo no Rio, e as pessoas estão construindo as coisas, né? Estão construindo sua existência lá, estão presentes lá, fazendo a gestão do seu espaço, né, com os conflitos todos que são inerentes e tal, mas estão fazendo. E aí no processo de remoção há uma espécie, e aí uma frase que ela falou é que como se a lógica e daí por isso que a gente está falando muito do cientista, mas a gente tem que pensar daquele que normatiza. A lógica da gestão da prefeitura era assim: nós da prefeitura, né, um subtexto, temos que construir para eles as casas em outros lugares, porque senão eles vão construir sozinhos. E eles construindo sozinhos, enfim, a gente não pode deixar, porque isso vai vai escapar do nosso controle, da nossa gestão, e daí ela faz uma analogia e vai seguindo, assim como isso aconteceu com o processo da escravidão no Brasil também, né, da emancipação dos trabalhadores que construíram os espaços, e como isso como existe toda uma construção dos saberes locais que vão construindo suas normatividades, seus valores, com seus valores próprios, né, com seus valores, e não... Olha como o Canguilhem trabalha com a filosofia dos valores, né, os valores que o indivíduo sente com relação ao mundo que vai organizar seus atos de existência. Assim, ele vai ser normativo a partir dos valores negativos que ele sente, né? E aí por isso que me parece assim que quando ela faz, né, ela comenta nessa live sobre a valorização dessas pessoas, porque são elas que constroem, que elas têm essas capacidades, de algum modo ela está enfraquecendo então o argumento do urbanista,
né, daquele que vai determinar a ocupação do espaço conforme uma regra ou uma prerrogativa ou um congresso que teve em algum lugar e que definiu os padrões de ocupação dos espaços que são repetidos até hoje em todos os lugares. Bom, se a gente for para Brasília, né, Nessa, a gente sabe o que é esta cidade. Todas são assim, né, mas Brasília tem isso porque tem esse discurso de que se construiu do zero, como se não existissem povos originários, né, no Cerrado que estavam lá, e daí como se também construir do zero as coisas teremos então a execução, a norma do plano piloto como a execução de uma funcionalidade do uso do espaço da cidade, enxergando novamente então ali no projeto urbanístico do espaço uma função para atender um fim e que as pessoas executem isso, etc. E quem foge disso, então é patológico. E aí o patológico estão nas regiões administrativas que têm o projeto urbanístico tradicional de todos os conjuntos habitacionais do país que se fazem. Nossa, se fosse falar de Brasília, valeria uma análise de Canguilhem bem complexa, assim, porque é bizarra a organização da cidade. Sim. Eu acho que se a gente está pensando em possibilidades de ação, né, ou possibilidades de diretivas, assim, em algum sentido, uma coisa que eu aprendi muito com o Adriano foi a nossa super não responsabilização quando a gente está falando sobre essas coisas. Então, quando a gente critica os cientistas, são os cientistas normativos. Quando a gente critica os médicos, são os médicos que estão lá do outro lado. E acho que o que está mais acessível para a gente em possibilidade de ação em geral é justamente a gente se reconhecer nesse lugar. A gente não tem como não cair nesse lugar, é impossível a gente não cair nesse lugar, porque é cultural e a gente faz parte da cultura, não tem como a gente fugir disso. Eu acho que a gente poder discutir isso aqui é poder se responsabilizar pela nossa própria fala também, de poder entender que se vai falar para algum público, sejam eles pacientes, sejam eles alunos, sejam eles profissionais colegas, é de se responsabilizar por valorizar o trabalho do outro, mesmo que normativo, para poder entender como isso pode se relacionar com essa crítica e não simplesmente transpor um discurso ao outro. Porque quando a gente faz isso, acho que essa possibilidade de ação é entender o quanto mais a gente pode chegar no outro, do que criticar e transpor um discurso que não faz parte do senso comum, não faz parte do que se aprende em geral em universidade, se a gente for ver. Então, é justamente nesse sentido, de a gente poder valorizar a ciência normativa, e até porque é por isso que a gente está podendo criticar agora. É por toda a construção científica até hoje que a gente pode criticar ela agora. Então, a gente tem que valorizar isso, é importante a gente validar isso, para poder entender o que a gente quer ficar, o que a gente não quer ficar dessa normatização. Porque a gente acreditar que a gente vai sair disso, porque a gente está super criticando e pensando essas outras coisas, acho que é ilusão demais da nossa parte, até um pouco utópico, assim, né? Então, para mim, vai muito nesse sentido. Eu sou um pouco do Adriano, assim, de ser um pouco pessimista em relação a essas mudanças gigantescas sociais. Acho que essas coisas são muito mais trabalho de formiguinha, e esse trabalho de formiguinha exige essa outra compreensão do que a gente critica também, né? Como o grupo do Vinícius ele é um grupo internacional, né? Aqui, Nicole, no grupo tem um cara que está defendendo a tese, né? Um grande professor da Universidade Nacional do Timor-Leste, que é o Dom Duarte. Ele está defendendo a tese. Você disse que não tem como sair da cultura. Ele está defendendo a tese dele de doutorado, que é possível sair da cultura, se desvencilhar da cultura. Né? Vamos ver se ele consegue defender e manda para nós, né, o conteúdo depois. Vamos esperar aí uma fala do Duarte de uma hora, né, pra gente, quem sabe, né? Nossa, já quero muito isso aí. Vamos combinar isso. Acho que, enfim, a gente já está chegando no final. Nossa, estou muito feliz pelo como a gente teve uma normatividade muito bacana com esse texto que nos colocou muitas restrições
porque exigiu bastante, assim, eu acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa, né? E vai chegando um pouco nessa praxis, né? Como que a gente vai fundamentar as nossas ações, etc. Acho que foi bem bacana, assim, todas as falas, né, de hoje. Acho que o que a Nicole falou no final, né, da gente fazer algo mais essa tomada de consciência, e também acho que sempre evitar, porque daí teve outra coisa que você falou, né, um trabalho de formiguinha, e eu fiquei pensando assim, a ideia de trabalho de formiguinha implica também uma finalidade. Eu estou muito triste, hoje eu estou destruindo a finalidade, né, na minha cabeça, porque talvez o que a gente precisa fazer é um trabalho de dissoluções de finalidades para que os corpos existam. E eu fico lembrando das aulas do Francisco lá na FAP, e a palavra que me vem é clinamen, né? Essa coisa dos encontros e dos choques entre as partículas que vão gerar outras coisas, e de uma indeterminação radical que abandona a ideia de finalidade. Essas aulas que a gente tem quando jovem marcam a gente. Isso é uma homenagem, Francisco. Obrigado, Vinícius. E aí eu fico pensando, né? Como talvez então a gente precisa se emancipar de algum modo, né? De pensar, né? Como que a gente pode se libertar ao máximo desta lógica que nos aprisiona, e como, né, o Ernesto colocou ali no chat, né? Academia, precisamos de novas epistemologias, né? Tacando tomate e molotov, que essa frase é a mais bacana aí do final, dá uma energia no coração. Mas essas novas epistemologias, a existência dela, dos negros, das negras, dos travestis, do povo quilombola, já em si são molotovs que caminham por aí, uma vez que as pessoas na academia olham para esses saberes e, uou, precisamos nos lidar, precisamos entender o que essas pessoas estão fazendo aqui. A gente tem falas absurdas daquele Demétrio, não sei das quantas lá, que escrevia para Veja, sobre, né, as cotas, que são assim doentias de tão molotov que ele enxerga nas pessoas, e como elas geram esse cara é muito nada a ver, gente. Nem devia ter citado o nome para vocês não pesquisarem na internet, mas ele escreveu na Veja por muito tempo. Bom, para a semana que vem precisamos de um encaminhamento. A sugestão que me veio em alguns momentos foi ler um texto chamado O Cérebro e o Pensamento, do Canguilhem, mas aí, como foi se encaminhando para outros lugares, veio também a continuidade desse livro que a gente está lendo, que é o próximo capítulo, chamado O Vivente e o Meio. E, por fim, esse capítulo é mais gostoso. É mais gostoso. Oi? É para outra semana, né? Porque dia 29 vai ter do Lab Feno, na próxima semana. Perfeito, muito bem lembrado. Semana que vem não teremos o encontro, porque, enfim, tem uma fala que eu vou fazer no Lab Feno, na UFPR, que se chama Entre as Normas e Singularidade, alguma coisa assim, né, Nicole? Que era Entre as Normas e Singular, e que vai ser às 18, né? E aí a gente manda o link para o grupo, então se vocês quiserem entrar, daí vai ser lá, mais ou menos esse rolê aqui, só que com outras gentes que também se encontram todas as quartas-feiras. E aí o nosso próximo encontro seria daqui 15 dias. Beleza? Tranquilo? Daí é pelo Google Meet, né? Mas eu mando o link lá e é bem... É igual aqui, na verdade, né? Só muda mesmo que é mais pela internet, não pelo aplicativo. Beleza. E que texto a gente seria qual? O Vivente e o Meio? Pode ser? Ele é mais leve do que esse primeiro que a gente leu. Então, mas se for como esse que a gente leu, né, a gente acho que sorveu muito já. Então, beleza. Então, depois eu vou carregar esse